O texto para a mensagem de hoje, querido, encontra-se em João 19, do versículo 26 ao versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquele dia e daquela hora, o discípulo recebeu Maria em sua casa. Glória a Deus, queridos. A mensagem de hoje, querido, nós temos aí o tema aí como a terceira palavra de Jesus. Nós já vimos a primeira palavra, a segunda é sobre a morte calvária do Senhor Jesus Cristo. Sobre a morte vicária mesmo, a morte ali na cruz do Calvário. Então nós estamos assim pegando as 7 palavras, as últimas palavras dele, que foram 7 ali na cruz. A primeira nós falamos, a segunda foi ontem, e hoje nós vamos falar a terceira palavra de Jesus, que foi aí em João 19, do 26 ao 27. Então eu te convido nessa noite a meditarmos juntos nessa palavra aí, que vai ser uma bênção para as nossas vidas, para meus amados irmãos e ouvintes aí da palavra de Deus, aqueles também que são meus amigos aí em Piranhas, o irmão Manuel, o seu filho Preguinho, né? Estão vindo aí o filho do irmão Dão. Irmão Dão é uma bênção, olha, irmão Dão ali que está na igreja renovada, né, do pastor Elias, do pastor Luiz Alves. Elias não, do pastor Luiz Alves. Então, queridos, eles dizem que estão sempre ouvindo a palavra de Deus, e hoje a palavra está maravilhosa, a palavra do Novo Testamento, palavra de bênção. Vamos comigo hoje nessa noite meditar um pouco nessa palavra que se encontra no livro de João 19, 26 ao 27, ali quando Jesus olha para o seu discípulo João e mostra para ele a sua mãe, mostra para Maria que a partir daquele momento ela teria o seu filho, mas não Jesus, mas sim João. A terceira palavra de Jesus na cruz, querido, revela que a vida cristã não é somente ir à igreja, ler a Bíblia, fazer oração e fazer trabalho missionário. Vida cristã é também o cumprimento fiel dos deveres desta vida com a nossa família e com a sociedade. Veja que a vida cristã ela não só se resume à adoração, a ir ao templo, a curtir ali dentro da igreja, porque para nós que somos cristãos, estar dentro da igreja, recebendo a palavra do Senhor, recebendo as bênçãos vindas do púlpito da igreja, são bênçãos, querido. É um momento de lazer para os cristãos. Mas não só isso que se resume você ser cristão. A vida cristã não se resume apenas, querido, em adoração e estar somente ali na igreja. A vida cristã, ela vai além das portas da igreja. A vida cristã também, querido, é você cumprir fielmente os deveres da sociedade, os deveres da família, o dever da nossa vida entre a sociedade. Então, querido, veja só que Cristo cumpriu seu papel de filho neste mundo. Ele não foi embora, querido, sem assegurar o futuro de sua mãe. Ele não morreu sem antes ter certeza de que alguém iria substituí-lo nas suas responsabilidades como filho. O texto bíblico, amado, ele diz que perto da cruz estava sua mãe Maria e João, o discípulo que ele mais amava, ou que ele amava. É interessante notar, querido, que as duas únicas pessoas mencionadas por nome na Bíblia que acompanharam Jesus até o fim foram a sua mãe, uma mulher que viveu uma vida de comunhão extraordinária e maravilhosa com o filho, e João, alguém que, sem ter um vínculo familiar, desenvolveu também um companheirismo muito especial com Jesus. Vamos imaginar um pouco a situação de Maria. Imagine essa jovenzinha recebendo a visita do anjo, anunciando-lhe que ficaria grávida e que abrigaria em seu ventre o fruto do Espírito Santo. Imagine seu desespero ao querer que o anjo entendesse que ela não teria como explicar ao mundo essa gravidez estranha, principalmente, amados, por ser judia. Você imagina uma mulher judia agora, após sendo grávida, seria apedrejada como é o costume até hoje, amado. As coisas naquele tempo eram como hoje. Imagine, se hoje alguém aparece dizendo que está grávida do Espírito Santo. Vê que loucura, amado. Quem vai acreditar, meu filho? Quem vai acreditar, meu querido? Se sua filha, por exemplo, chegasse: papai, estou grávida. Automaticamente você diz: grávida de quem, filha? Ah, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. Querido, nós somos cristãos, mas nós ficaríamos aí encucados. Que é isso? Você está doido? E começaria aquela discussão. Imagina então, naquela época, ir para aquele povo, para o costume daquele povo, para o costume judaico, era apedrejamento de imediato. E quem mataria, lançaria a primeira pedra para matar sua filha, seria o pai, querido, automaticamente. Em seguida, o pai também seria morto. Em seguida, depois, o genro também seria. Ou seja, era um latrocínio. Mas Deus, querido, ele tem seus planos maravilhosos
E eles quase sempre vão contra tudo aquilo que o homem pensa. Ninguém é capaz de deter as grandes obras de Deus. Você pode até tentar driblar os planos divinos ou zombar deles, mas Deus os realizará mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, com os homens ou sem eles. No caso de Maria, Deus cumpriu o seu plano, meu querido. Jesus cresceu sob o cuidado protetor de sua mãe. Essa mãe cuidou muito bem de seu filho e deu o melhor que pôde para ele. Ela sabia que esse filho teria um triste fim, pois quando ela levou para o templo pela primeira vez, Simão, o profeta, o sacerdote ali, ele profetizou sobre o fim de Jesus naquele dia. Ele disse que os olhos dele podiam contemplar. Ele disse: Senhor, agora tu pode me tirar dessa terra, porque os meus olhos contemplam o teu filho. Ou seja, ele sabia de quem ele estava falando, ele sabia de quem ele estava apresentando naquele dia, e ali ele já profetizou o fim de Jesus. E Maria já sabia qual fim terrível teria o seu filho. Agora imagina, querido, comigo, meu amigo, imagina agora Maria olhando para Jesus, que estava pendurado numa cruz, junto com 2 ladrões, aquela criancinha, querido, que ela criou, aquela criancinha que ela teve tanto amor, aquela criança que lhe deu tanto assim, mas tanto gosto na vida. E por aquela criança ela lutou tanto, fugiu, correu, saiu de sua família, voltou depois, até os reis perseguiam o seu filho. Agora você imagina aquelas mãozinhas que a Virgem Maria segurou, agora estão pregadas na cruz do Calvário, e o sangue pinga lentamente dos furos que os pregos fizeram. Aqueles pezinhos, querido, que muitas vezes ela, assim, por tantas vezes ensinou a andar, os seus pezinhos ali nos caminhos de Deus, agora estão também pregados lá na cruz do Calvário. Aquela fronte que ela beijou carinhosamente tantas vezes, agora está ali, amado, furada por uma coroa de espinhos, cravada nas suas fontes ali, sem ele nem merecer. Ali estava a mãe, acompanhando seu filho até o final. Queridos, todos tinham abandonado o Senhor Jesus. Seus discípulos tinham ido embora, a multidão zombava dele, os soldados riam da sua situação. Os sacerdotes o acusavam, mas a mãe permanecia perto da cruz, fiel, inabalável, meu querido. A mãe, querido, é como se ela olhasse ali e visse uma parte dela. Nós que somos filhos, nós temos que olhar para nossa mãe, para os nossos pais, e ver que somos dele. Somos partes daquela pessoa que nos deu a luz. Queridos, o amor dos pais é um amor mal compreendido. Esse amor nada espera. E porque talvez nada espere, nada cobra. É geralmente mal compreendido. Quero neste momento falar, principalmente, amado, aos jovens que estão me ouvindo hoje, a todos os jovens que estão aí ouvindo esse programa maravilhoso, o programa Renascer em Cristo. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar ao teu coração. Então quero falar nesse momento, principalmente aí para os jovens. Queridos, há coisas que vocês só entenderão no momento em que alguém colocar em suas mãos um pedacinho de ser humano e lhe disser: esse é o seu filho. Amados, eu quando me casei muito novo, a minha esposa tinha apenas 17 anos, conheci minha esposa, ela tinha 13 anos de idade, e nós nos casamos muito jovens, e eu com 21 anos já era pai, meu querido. Então, até o momento em que eu não vi o meu filho nascer, eu simplesmente vivia com minha esposa como namorados. A gente morava com a minha sogra e meu sogro, que foram meus pais, assim, que terminaram de me criar, pois nós éramos ainda de menor quando nos casamos. Eles foi quem assinaram, juntamente com meus pais, concordando com o nosso casamento. E ali, querido, enquanto nós não tivemos o nosso primeiro filho, nós vivíamos como um casal de namorados. Mas a partir do momento que colocaram sobre os nossos braços, esse é teu filho, querido, a coisa muda. Quando você tomar em seus braços esse ser, carne de sua carne, sangue do seu sangue, aí então, talvez você entenda muita coisa que hoje você ainda não compreende. Tem muitos filhos, querido, que ainda são muito rebeldes com os pais, porque não entendem. Quando a palavra de Deus diz: olha, o filho que honrar pai e mãe, esse terá vida longa e sucesso. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher bem sucedido no futuro, olha, honra teu pai e tua mãe. Eles são responsáveis por você estar aqui, vivo, aqui na terra. Outro dia, querido, eu recebi a visita de uma jovem, vamos dizer, de uma garota de 13 anos, que estava querendo fugir de casa. Vê que loucura. Perguntei-lhe por que queria fazer isso. Para onde você irá? E ela me respondeu: pastor, não importa onde eu irei. Qualquer lugar vai ser melhor do que estar dentro da minha casa. Meus pais não me compreendem, não acreditam em mim. Todos os pais acreditam em seus filhos, menos os meus pais. Eles não confiam mais em mim, pastor. Pedi então que ela me explicasse melhor o que estava acontecendo, o que ela estava querendo me dizer. E ela disse:
que sábado à noite foi uma festinha de aniversário de uma colega e disse para os pais que chegaria lá para as 11 horas da noite. Acontece que depois da festinha, querido, a turma decidiu fazer outro programa e ir para outro lugar. E ela pensou, vou ou não vou? E finalmente decidiu, porque nós sabemos que na idade dos 13 e 14 anos, os amigos são mais importantes que qualquer coisa. Não é assim que pensam jovens? O que os amigos pensam a nosso respeito é muito mais importante do que Deus pensa de nós, do que os pais pensam de nós. Vivemos em função dos outros colegas. Eu já fui criança, eu sei que eu passei por isso. Bem, não avisaram o pai, não avisaram a mãe e todos foram para outro lugar. Ninguém sabia onde eles estavam. Querido, o pai ligou às 11 horas da noite para a casa do aniversariante e alguém lhe disse, ela já saiu. Geralmente não é assim que acontece? Quando nós ligamos para saber onde nossos filhos estão porque estão demorando chegar, aí as pessoas dizem, não, já saíram. Imagina como é que fica a cabeça de um pai e de uma mãe que são aqueles que realmente são preocupados em cuidar bem daquilo que Deus lhe deu, porque nossos filhos, eles são a herança do Senhor em nossas vidas. Nossos filhos, querido, eles não são nós, porque nós não fomos responsáveis assim por gerá-los, não. A palavra de Deus diz em Isaías que nós homens somos gerados no ventre de Deus. Então veja, Deus gera um homem e envia, querido, para o útero materno, ele envia para a terra, e Deus ele gera, nos gera primeiro dentro do seu ventre. Então imagina a responsabilidade, você agora está cuidando de uma herança que Deus te deu. Então, amado, ele vai cobrar de nós. Então o pai esperou até 1 hora, 2 da manhã, e a filha nada chegou. Deu 3 horas da manhã e a filha não apareceu. 4 horas da manhã, nada. Quando ela chegou em sua casa, querido, era 4h30 da manhã. O pai e a mãe já estavam na sala doido, andando de um lado para outro, desesperados, sem saber mais o que fazer. E quando a garota abriu a porta, o pai quase gritando disse, isto são horas de chegar em casa? Por que você não me avisou? Por que não me disse que depois da festa você iria para outro lugar? A menina não saiu no domingo para outro compromisso que tinha marcado com os amigos, porque já ficou de castigo, de imediato. Agora, ali na minha frente, que ele estava dizendo que ia embora, que qualquer lugar era melhor que seu lar, porque seus pais não acreditavam nem confiavam nela. Todas as amigas chegaram em casa e os pais estavam dormindo tranquilos, ela disse. Por quê? Porque confiavam nos seus filhos. Mas com os pais dela não confiavam, estavam acordados até 4h30 da manhã. Veja que cabeça, querido. Só na cabeça de uma criança passava isso aí. Queridos, quer dizer que para que a filha saiba que o pai acredita nela, é preciso que o pai tenha um coração de pedra e esteja dormindo às 4h30 da manhã, enquanto sua filhinha de 13 anos apenas está fora de casa, nos tempos em que a violência aumenta a cada dia, independente do lugar, se é aqui, se é em São Paulo, Brasília, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, ou outro qualquer, ou seja, qualquer cidade do mundo, querido, por aí afora, a violência está terrível. Eu estava acabando de falar aqui com o meu amigo J. Silva, que há poucos dias, agora dia 15, em Delmiro Gouveia, um jovem por nome Romário, assassinou a sua namorada. E se eu não me engano, ela tinha 13 anos de idade, era 13, era 14, era 15 anos, não sei bem, mas eu sei que ela tinha por essa idade aí. E ele matou essa jovem com golpes de faca peixeira. Imagina a dor dos pais achar sua filha dentro de uma barragem morta, esfaqueada pelo seu namorado. Agora você imagina a cabeça de uma criança, né? Não, vou embora de casa, meu pai não confia em mim, os outros pais não estão nem aí. Você não acha que às vezes somos injustos com os pais? O pai geralmente sonha para si mesmo. Mas quando nasce o filho, querido, nós pais paramos de sonhar para si e começamos a sonhar para os nossos filhos. A minha esposa sempre fala, a minha esposa, a missionária Márcia, ela sempre diz que eu fui um pai assim, sou até hoje, um pai político, aquele que fala, promete e fala, eu conto o futuro dos meus filhos, eu sonho. Ela diz, olha, você sonha o sonho dos seus filhos. Eu sei que muitas vezes eu posso até estar errado, eu posso até ter errado na criação dos meus filhos, por ter sonhado tanto, sonhos maravilhosos para meus filhos. Mas tenho certeza, querido, que eu nunca sonhei um sonho ruim para os meus filhos. Tudo que eu sonhava para os meus filhos era o melhor que eu podia sonhar. Eu sonhava para os meus filhos o melhor da vida. É isso que um pai faz.
Você não acha que às vezes somos injustos com os pais? Os pais deixam muitas vezes, querido, de fazer certas coisas que gostam para fazer coisas que os filhos gostam. Às vezes passam por dificuldades porque querem dar o melhor para seus filhos. A melhor escola, a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor alimento. Queridos jovens, eles fazem tudo isso com muita alegria porque o sonho do pai é cada um de você. O sonho de cada pai, querido, é ver o seu filho assim feliz. É ver o seu filho melhor. Ele quer dar a melhor escola, ele quer dar o melhor de tudo, o melhor da sua vida para o seu filho. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fomos bem criados, mas não tivemos o melhor. Porque antes, nossos pais, eles tinham assim muitos filhos. E hoje, como nós vivemos num mundo assim de correria, num mundo realmente robótico, nós pensamos em diminuir. A humanidade está diminuindo a família. Então, nesse momento eu gostaria de dizer que você tem um pai vivo ou uma mãe viva, pega um papel aí, uma caneta, escreva uma carta para o seu pai, para sua mãe. Talvez a única coisa que seus pais esperam de você é que você diga: mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Nada mais do que isso, querido. Isso compensa tudo. Isso paga qualquer sacrifício. Os pais nunca estão esperando nada. Eles não educaram assim para que quando você venha crescer, assim venha sustentar os pais. Não. Nenhum pai faz isso. Eles simplesmente serão felizes se você crescer e for feliz. A minha oração, querido, todos os dias da minha vida, desde que meu filho nasceu, é que ele venha crescer e ser feliz. Eu sempre dizia na minha casa para meu filho Luan, para o meu filho Maurício, hoje digo para minha filha Clara, que o que importa não é o que eles venham fazer na vida, o que eles venham ser na vida, qual é o curso que eles venham cursar, qual é a faculdade que eles pensam em fazer. Ou seja, não é a profissão. Para mim o que importa é que eles venham ser felizes, é que eles venham realmente ser realizados. Então é isso que realmente um pai deseja para um filho, é que o filho venha realmente ser realizado na vida. Então, pai, eu reconheço, você pode dizer isso para o seu pai: pai, eu reconheço e te amo por isso, obrigado. E mais nada, é só o que eu queria ouvir dos meus filhos, que um dia eles venham crescer, venham ser pais de família e venham realmente ver o que eu fazia por eles. Era o que eles têm que fazer com seus filhos, é o amor que nós temos. Então voltemos agora, querido, vamos voltar o nosso olhar agora para o Calvário mais uma vez. Nós fugimos um pouquinho aí porque Deus ele caminha, né, as palavras. E eu tenho certeza que Deus está nessa oração, nessa pregação, nesse sermão de hoje. Nós vamos voltar os olhos agora ao Calvário. Ali perto da cruz estava a mãe de Jesus. Do outro lado, o discípulo amado, o único que ficou perto de Jesus até o final. Por que você acha que ele foi o único discípulo que não abandonou seu mestre? Jesus teve 12 discípulos. Os 12 mantiveram comunhão com Jesus, só que 11 deles se limitaram a uma comunhão quase formal. Eram bons membros de igreja, viviam vidas maravilhosas de obediência, mas era só isso. É o que acontece hoje. Pessoas que são bons discípulos, pessoas que vivem dentro da igreja, que são bons irmãos mesmo, pessoas maravilhosas que o pastor ama, mas eles se resumem, querido, somente a ser pessoas maravilhosas, discípulos maravilhosos, obedientes, mas só isso, eles só querem isso. Eles não querem mais do que isso. Só que João, querido, era diferente. Ele saía da mediocridade, da monotonia, da rotina, de ser apenas isso, de ser apenas um bom membro de igreja, de ser apenas um membro obediente, de ser apenas aquele membro ali presente, assíduo. João não se contentava em apenas ser um bom membro de igreja, ou cumprir o mínimo indispensável. Não, querido, João ia além. João ia além do que Jesus percebia, do que Jesus esperava. João ia sempre além das perspectivas como cristão. Não estava satisfeito se não encostasse a cabeça no coração de Jesus. Ele tentava viver uma experiência pessoal, especial, diferente com o seu mestre. João queria mais, amado. Nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, nós temos que buscar mais. Não vale a pena você simplesmente ir para a igreja toda quarta, todo sábado, todo domingo. Eu falo da minha igreja agora. Não adianta você estar lá todos esses dias, mas simplesmente ali, vai lá, assiste o culto, vai embora, assiste o culto, vai embora, é obediente, fala com todo mundo, dá paz, alegre. Não, querido. João tinha descoberto esse segredo. Por isso saiu da monotonia da comunhão distante. Encostou a cabeça no coração de Jesus. E quando as provações chegaram, os 11 bons membros de igreja foram embora. O único que permaneceu fiel até a morte foi o discípulo amado, João, aquele que saiu da rotina da vida. Isso para nós hoje é passarmos mais tempo por dia em comunhão com Jesus e com a igreja que são cada um de nós, que somos cada um de nós. Ou seja, é buscar mais a intimidade com Cristo e com seu irmão.
E agora Jesus olha para João e Maria e diz: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Quero fechar os olhos com a certeza de que você, João, irá cuidar da minha mãe. Quando Jesus disse para João, eis aí a tua mãe, em outras palavras, amado, estava dizendo: João, por favor, ocupe meu lugar. Eu estou partindo para de onde eu vim, para de junto do Pai, mas faça o que eu teria que fazer. Cuide para mim, cuide da minha mãe para mim. Faça as minhas obras, faça a minha vontade. Ande nos meus caminhos. Ande como eu andaria, faça como eu faria, viva como eu viveria. Tome o meu lugar na minha casa, João. Amado, sabe o que é isso? É você ter pessoas, irmãos, dentro da sua igreja, que não se contentam apenas em ser membros comuns, que não se contentam apenas, querido, em viver aquela vidinha ali como crente, não. É você ter pessoas na sua igreja. Eu tenho uma pessoa que é parecida com essa aí, o irmão Gilberto, irmão Gil, né, como muitos conheceram no passado aí como Gil Brega, que é o ex-Brega, né, agora é de Cristo, ele brilha para Cristo. Eu tenho ele como João. Ele sai da igreja, ele vai para minha casa, ele está sempre colado comigo, ele me abraça. Nós estamos de dia no trabalho, ele passa mais tempo comigo do que eu passo com a minha família. Então, esse irmão Gil é como João e Jesus. O irmão Gil não se contentou apenas em aceitar a Jesus e continuar ali, indo para a igreja, voltando, indo para casa, voltando. Não, ele não se contentou, ele queria mais. Ele ficou mais perto do seu pastor, ele fez amizade com o seu pastor, ele fez amizade com a minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha filhinha. Ele fez, e outra coisa, quando acontece isso com as pessoas de Deus, elas se aproximam a tal ponto de se tornarem famílias. E eu tenho o irmão Gil como meu irmão, como irmão mesmo, como filho na fé. Eu tenho o maior amor por ele, eu oro sempre por ele. Eu sei que Deus tem uma grande obra a fazer nessa vida. Eu sei que Deus ainda não cumpriu nem um terço do que ele tem para fazer na vida do irmão Gil. Então o irmão Gil, ele fez como João. Ele não se contentou apenas em ficar dentro da igreja e só me ver na igreja. Não, ele quis mais, ele buscou mais. E Deus foi tão maravilhoso com ele que deu a ele um emprego na prefeitura. E hoje, quando eu soube assim que ele ia trabalhar, eu já puxei ele automaticamente para o meu setor, para estar aí comigo no RH, no Recursos Humanos. E hoje nós temos assim o prazer de todos os dias estarmos de manhã juntos, à noite, sempre estamos juntos, ou na igreja ou na minha casa. Ele dorme na minha casa, ele fica na minha casa. Então ele fez como João. É tanto que Jesus disse: olha, João, aí agora é tua mãe. Mãe, aí está o teu filho, porque ele viu o amor de João pela família de Jesus. Então, querido, você que está me ouvindo, se aproxima mais do teu pastor, se aproxima mais da tua igreja, visita mais a casa do teu pastor. Às vezes você diz: o pastor é quem tem que ir para a minha casa. Não é assim não, querido. Às vezes o pastor não tem tempo. Mas se você for assim até a casa do pastor, se você se reúne na casa do pastor, querido, tenha certeza que o amor vai acender, a chama desse amor vai acender a cada dia mais. Não só na casa do pastor, mas na casa de outros irmãos, na casa de alguém do ministério. Procura os missionários, as missionárias, os evangelistas, os diáconos. Vai visitando essas pessoas, vão se unindo, porque vai chegar a hora que vai se tornar uma só família. Vai começar a ver um problema um do outro e vão poder se ajudar mais. Há um pintor, querido, assim certa feita, que pintou o quadro de Maria, João e Cristo de uma maneira extraordinária. A cruz do Calvário ao fundo, Jesus estava ali agonizando, praticamente já sem vida. As sombras da noite começaram a tomar conta do lugar e João, segurando Maria pela mão, levava consigo assim para cumprir o encargo de Jesus que lhe deixou. E na outra mão, na mão de Maria, há algo que ela guardava com muito cuidado. O que seria isso, pastor Paulo? O pintor colocou na outra mão de Maria, querido, a coroa de espinho que furou a fronte de Jesus. Aquele pintor deve ter imaginado aquele quadro, aquela cena, mas é justamente o que Jesus quer que venhamos fazer por cada um de nós. Tenha certeza, queridos, ele nos deixou uma missão. E essa missão é cuidar mesmo, cuidar de tentar, cuidar de muitas pessoas, de gente desesperadas que vivem neste mundo. O cumprimento da missão tem resultados maravilhosos quando nós cumprimos o que ele nos deixou, assim como João, para cuidar da sua família. Vamos veja um fato importante. Eu até coloquei aqui um fato maravilhoso ocorrido lá no Peru, contado pelo pastor Alejandro Bulon. Ele diz que conheceu um pastor missionário no Peru. Ele dizia que ele tomou a missão em suas mãos e saiu visitando as prisões. Naquela ocasião, numa das prisões no Peru, estava preso um homem que o país inteiro queria ver morto. Tinha entrado numa noite na casa de uma família, amarrou o marido e os filhos e, na presença de todos eles, estuprou a mulher. Depois matou a mulher, o marido e os filhos. A polícia prendeu aquela fera humana
Em meu país, diz ele, existe pena de morte. Quem mata dessa maneira só pode morrer. Esse homem foi condenado à morte. O país, assim todo, a uma só voz gritava: esse homem tem que morrer. Ele não merece mais continuar vivendo. Acontece que os advogados deste criminoso apelaram para a Câmara de Deputados, para a Câmara de Senadores, apelaram para a Presidência da República. Ninguém atendia a apelação. Os meses iam se passando, apelaram até para o Papa, tentando salvar a vida deste marginal. Mas o país todo, como um só homem, clamava: esse homem tem que morrer. Nesse interim, querido, o pastor Iturrieta, cumprindo o mandamento de Jesus, de cuidar. Quem fez a um pequenino, está fazendo a mim. Visitou as prisões e conheceu de perto este homem. Ele não queria saber de Jesus. Esse homem não queria. Ele não queria saber de Deus. Ele não queria saber da Bíblia. Mas o pastor Iturrieta tinha um jeito especial de falar de Jesus e cativou o coração daquele marginal. Em pouco tempo, meu amado, este homem reconheceu a perversidade de sua vida, reconheceu a imundícia de sua atitude, o horrendo ato que tinha cometido, e caiu ajoelhado ao lado do pastor Iturrieta, dizendo: pastor, eu não posso mais corrigir o que fiz, eu não posso mais remediar nada. Como fui capaz, pastor, de fazer algo assim? De repente Deus tirou de seus olhos uma venda e ele enxergou a marginalidade do seu pecado. Ele se agarrou em Jesus Cristo, acreditou na salvação e entregou a sua vida a ele. Já o pastor Iturrieta, querido, pediu licença às autoridades para batizá-lo dentro da prisão. Foi manchete em todos os jornais peruanos. O famoso assassino foi batizado como membro da igreja adventista na prisão. Isso levantou polêmica na televisão, nas rádios e nos jornais. Todo mundo começou a fazer fóruns de discussão. Muitos diziam: claro, agora está fazendo isso para tentar ganhar a opinião pública, porque sabe que a morte está chegando para ele. Que convenção é essa, depois de tudo que fez? Agora que não pode fugir, agora que a morte está chegando, isso não é conversão. A igreja não deveria se prestar a esse papel. Muitas pessoas diziam isso nos fóruns da internet. Finalmente chegou o dia da execução. Ele foi levado no barquinho a uma ilha. Só o acompanhavam os 6 soldados que iam atirar nele. 5 deles tinham balas de verdade e apenas uma bala de festim. Sabe por quê? Porque dessa maneira cada soldado tinha a possibilidade de não ter sido ele quem matou, para poder ficar com a consciência tranquila. Isso aí, querido, é o jogo que a lei faz. Ela coloca 6 soldados e 5 estão com bala de verdade e um apenas está com bala de festim. Então ele diz: olha, um de vocês está com uma bala de festim, então não se preocupe. Então ali ninguém vai saber quem foi que matou aquela pessoa. Outra pessoa que acompanharia o processo de execução era a autoridade judicial e, finalmente, o assistente espiritual, que neste caso era o pastor da igreja adventista. Um pastor, né, que tinha feito o batismo daquele homem. E ele conta a experiência. Em sua última noite na prisão, aquele homem passou a noite toda cantando. Os outros presos diziam: você não tem medo da morte, meu irmão? Você não tem medo de que vai morrer amanhã? Ao que ele respondia: não tenho medo mais de morrer, não. Eu mereço morrer. Eu só sinto porque minha morte não poderá devolver a vida daquelas pessoas que eu matei. Mas morro feliz, disse ele, porque de alguma maneira Jesus me encontrou aqui, me transformou e me perdoou. Amanhã eu vou morrer sim, mas ressuscitarei, aleluia, quando Cristo voltar. Vou para o monte final, levando esperança em meu coração. Às 6 da manhã, amados, ele foi colocado num barquinho e levaram-no para a ilha. Quando o sol estava saindo, amarraram-no num poste para ser fuzilado. Os soldados se colocaram se colocaram assim à distância, né, para atirar, e pediram para ele expressar seu último desejo. E ele disse: eu tenho 2 pedidos. Eu quero morrer sem as vendas nos meus olhos. E, por favor, deixe-me cantar o hino antes que eu morra. Quero morrer depois de cantar esse hino. E as autoridades ali permitiram que ele cantasse. Tiraram a venda dos seus olhos. Meu amigo, a morte de Cristo teve um propósito: dar esperança ao desesperado. Dizer àquele que nem tudo está perdido, que hoje é um novo dia para recomeçar, que hoje você pode entender, ou seja, assim, as arguras da vida, e estender a mão e segurar seu braço poderoso, o braço poderoso de Jesus. Aquele homem o fez, querido. Aquele homem ali, no último desespero, assim, no último momento de sua vida, do seu desespero maior ali, ele entendeu isso aí.
Ele entendeu, querido, assim, que a morte de Cristo na cruz teve um propósito. Ele sabia que Jesus estava morrendo para dar vida a esse tipo de gente, para dar vida a todas as pessoas que entenderem que Jesus está sempre com a mão estendida para aqueles que nela querem pegar, que nela querem segurar, querido. Olha, mas eu sei que muitas vezes a gente pode dizer, pastor, o senhor está contando a história de um bandido mesmo, de um assassino terrível, um homem que amarra o pai, amarra os filhos, estupra a mulher do homem na frente dos filhos dele também, e depois matam todos, merece a pena de morte, como ele foi realmente julgado e foi condenado à morte. E agora esse homem se converte, e esse homem agora está pedindo para que antes de morrer, tirar as vendas, e ele só morrer depois que cantar o hino, e ele vai para o céu. Ele vai sim, querido. Os latrocidas que ontem eu preguei, eles também matavam pessoas, só que eles matavam para roubar, matavam simplesmente porque eram cruéis. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mostrou que a sua morte naquela cruz não era para salvar vidas que estavam salvas, não era para dar sentido à vida de cristãos, não era para dar realmente luz para quem já está no caminho iluminado, não. Aquela morte de Jesus ali na cruz é para mostrar para cada um de nós, mesmo hoje, amado, que nós temos ainda jeito, que ainda há jeito, ainda há solução, ainda há esperança para as nossas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui mesmo no município que vivem vidas horríveis, que fazem coisas terríveis e ninguém não sabe, a sociedade não sabe. Tem pessoas que vivem, querido, na obscuridade da criminalidade, da prostituição, das drogas, dos vícios, do narcotráfico, aqui no nosso município. Mas ninguém não sabe quem são essas pessoas. Mas tenha certeza que Jesus o sabe. Jesus sabe quem são elas. E Jesus nessa noite quer estender a sua mão e dizer, olha, a minha morte na cruz foi para te salvar um dia. A minha morte na cruz foi para que você aí que está praticando esse tipo de crime, para que você viesse ser salvo. Esse homem, ele não é da época de Jesus. Ele é da atualidade. Ele cometeu esse crime há pouco tempo. Esse homem que cometeu essa atrocidade com essa família inteira, ele foi condenado agora há pouco a pena de morte. E lá no Peru, que eles levam eles para uma ilha, e lá ele é assassinado, ele é fuzilado. Ainda hoje é assim. Só que tem uma coisa, Jesus, quando morreu lá na cruz do Calvário, disse, olha, lá na frente vai ter um homem que vai ser fuzilado, mas ele vai me conhecer e eu vou salvar a vida dele. Então você tem jeito, amado. Há esperança para você também. Não está nada perdido, não. Você pode dizer, mas esse pastor que está falando não sabe que eu já matei, que eu já roubei, que eu já estuprei, que eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo, que eu já tirei vida inocente. Eu não sei, mas Jesus sabe, meu querido. E Ele quer te salvar nessa noite. Ele está estendendo a mão dele para você, para que você não precise passar pela pena de morte. Ele não quer que você precise ser fuzilado para que depois você venha aceitá-lo como o Senhor e Salvador na hora da sua morte, não. Ele quer te salvar hoje, Ele quer te dar vida hoje, Ele quer que você venha realmente reconhecer a sua insignificância, as suas atrocidades, e Ele quer te trazer para um caminho de luz. Ele quer te mostrar que mesmo você tendo feito tudo isso que você já fez, independente se é homem ou se é mulher, Ele quer te mostrar que há um caminho de esperança. A prostituta Madalena ia ser apedrejada, estava condenada à morte. Só que ali levaram perante Jesus. Jesus ainda estava vivo. Ele disse, olha, a única coisa que eu posso dizer a vocês é que aquele que não tiver pecado, aquele que não cometeu delito algum, comece a apedrejar e mate essa mulher. E diz a palavra que todos foram embora, largaram as pedras. E ele diz, mulher, cadê teus acusadores? Ele quis dizer, sabe o que, querido? Quem somos nós para julgar o servo alheio? Cada um de vocês que praticam coisas horríveis, só quem pode julgar é Jesus. Vocês são dele também. Assim como nós que somos cristãos, um dia não éramos, hoje nós somos cristãos, andamos na luz, porque conhecemos essa luz. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a também andar na luz com Jesus. Mas aquele homem o fez. Você, querido, assim, o conhecerá um dia. Quando Cristo voltar, Ele lhe contará como fechou os olhos, sem medo da morte. Triste pelo que havia feito, mas feliz porque tinha conhecido a Jesus, como Ele mesmo disse. Ele só queria 2 desejos. Só fez 2 pedidos. Que tirassem as vendas dos olhos, para que ele pudesse ver a luz brilhar na hora que ele estivesse partindo. Ele queria saber para onde estava indo, porque com os olhos fechados nós não andamos certos. Nós podemos errar o caminho. E aquele homem só queria isso, que os seus olhos vissem a partida dele desse mundo para o outro. Nós não devemos temer a morte. Devemos temer aquele que nos leva para o inferno. Aquele homem o fez. E você um dia vai conhecê-lo, querido. Ele fez sim. Ele, assim, só reconheceu isso. Triste pelo que havia feito, mas feliz porque tinha reconhecido Jesus.
ele cantou 2 primeiras estrofes do louvor. Ele cantou 2 estrofes apenas. Mas quando começou a cantar a última estrofe, ele foi fuzilado e morreu. Mas morreu com Cristo. E eu gostaria de convidá-lo a aceitar Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da tua vida. Abre seu coração agora e diga comigo as palavras que vou mencionar. Mas só diga, amado, se você tiver assim o desejo, a convicção, a certeza que realmente nesta noite você quer ser transformado pelo Senhor Jesus. Aquele homem, ele matou, ele estuprou aquela mulher, matou o marido dela, matou os filhos, mas primeiro ele fez atos horríveis, atrocidades terríveis. Mas ele lá na frente da sua história, ele foi alcançado. Ele se arrependeu, ele disse, olha, a minha morte não vai trazê-los de volta, essa é a pena, porque se realmente pudesse trazer de volta, eu queria ser morto agora. Ele disse, a única pena, assim, a única coisa realmente que eu sinto é que com a minha morte eles não vão poder trazer a vida deles de volta. Mas eu vou pagar pelo meu crime. Agora eu quero morrer louvando, eu quero morrer cantando ao meu Salvador e quero que tirem de meus olhos a venda. Eu não quero morrer com os olhos fechados, vendados, não. Eu quero olhar e ver o brilho do meu Senhor vindo me buscar. Querido, aquele que morre em Cristo, ele é levado pelos anjos de luz. Então eu te convido nessa noite. Diga assim, eu, aí diz seu nome. Aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. E peça a Ele agora perdão por todos os seus pecados. Diga, perdoa-me, Jesus. Perdoa todos os meus pecados, os meus atos pecaminosos, a minha criminalidade. Perdoa, Senhor, limpa, purifica-me, ó Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Dá ordem a teus anjos a meu respeito. Me livra desse mal. Vamos orar todos com o pastor Paulo nessa hora. Diga assim, querido Pai, na cruz do Calvário, Jesus cumpriu seu papel de filho ensinando aos cristãos que cristianismo não é somente dedicar-se às coisas espirituais. O verdadeiro cristão cumpre com suas responsabilidades. Ele foi um bom filho até o fim na cruz. Confiou o cuidado de sua mãe a um discípulo que viveu uma vida maravilhosa de comunhão com ele. Hoje ele nos confia, meu querido, a mesma missão. Nos diz, filho, ocupa meu lugar. Fala as minhas palavras, vive a minha vida, faz as minhas obras. Aqui estão as pessoas recebendo a missão e dizendo, Senhor, estou pronto a cumprir o teu plano para a minha vida. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.